No vídeo de hoje nós vamos tunar esse PCzinho barato de R$ 600 que nós compramos no Mercado Livre. PCzinho que sem placa de vídeo já foi capaz de rodar GTA V e vários emuladores, como por exemplo de Nintendo Switch, PlayStation Portátil, o famoso PSP, e alguns joguinhos antigos legais, como por exemplo o CSGO, GTA San Andreas, Brawlhalla. Ou seja, o jeito que ele vem, se você tiver um pouco de criatividade, ele até que dá um caldo. Bom, o nosso PC tem um processador Core i5-3470, veio com 8 GB de memória RAM, um SSD de 128 GB, que limita ele na parte do que a gente pode instalar, mas já é bem rápido, inclusive é um SSD NVMe. E ele também veio com uma fonte bomba de 500 watts. De acordo com a configuração desse PC, a melhoria que a gente poderia aplicar nele, que seria mais considerável, ou seja, que traria mais performance para ele, seria basicamente uma placa de vídeo e, se possível, para compensar o upgrade, uma RX 580. Isso porque ela é a placa de vídeo mais barata do mercado que entrega potência para rodar todos os jogos, menos Alan Wake 2 no Windows. Ainda assim roda no Linux. Só para você ter uma ideia, sem placa de vídeo, esse computador funciona com HD Graphics 2500, que é basicamente uma APU da Intel. Se comparar da RX 580, que é a placa de vídeo que a gente está pensando em colocar, nós teríamos um ganho de performance de cerca de 3.272%, segundo o Technical City. Por isso que a inserção de uma placa de vídeo nesse PC é interessante. E nós estamos considerando a RX 580 como primeira opção, principalmente por conta do preço dela. Afinal, em dias de promoções no nosso grupo de ofertas, a gente consegue encontrar essa placa de vídeo a 280, 300 reais. E as placas de vídeo rivais da RX 580 geralmente são comercializadas aqui no Brasil, enquanto a RX 580 é vendida da China, o que fazem elas serem muito mais caras. Via de exemplo, nós temos como rival da RX 580 a GTX 1650, e na tabela de performance relativa do Tech Power Up, que é referência mundial em testes de placa de vídeo, é uma placa de vídeo que traz apenas 85% da performance que uma RX 580 é capaz de trazer, e na prática hoje até encontrei uma versão um pouco mais barata, custando R$ 749. Então é por isso que nós vamos insistir na RX 580. Só que para colocar a RX 580 nesse PC a gente vai ter um problema. O processador fica legal com a RX 580, a placa-mãe fica legal com a RX 580, mas a fonte é literalmente uma fonte bomba. A gente não tem certeza se ela vai conseguir entregar a energia necessária para essa placa de vídeo funcionar no PC. Geralmente é recomendável ter no computador uma fonte pelo menos com o selo 80 Plus. Mas no caso aqui dessa máquina, para ela custar os R$ 600 seria impossível se ela tivesse uma fonte certificada. Porém, isso pode ser um transtorno como a gente está tendo agora para melhorar o PC. O ideal é que a fonte seja no mínimo certificada com o selo 80 Plus. Por exemplo, o selo mais simples do 80 Plus é o 80 Plus White, que garante que a fonte vai entregar pelo menos 80% de eficiência no seu funcionamento. Via de exemplo, uma fonte de 500 watts com o selo 80 Plus branco tem que entregar no mínimo 400 watts de energia com eficiência. Agora, no nosso caso, como a gente tem uma fonte de 500 watts sem certificação nenhuma, não tem como nós termos ideia do nível de eficiência que ela traz. Pode ser melhor ou pode ser pior, mas vamos ser sinceros, pelo preço a gente já espera algo inferior. E para a RX 580 funcionar legalzinho nesse setup, a fonte vai precisar de entregar pelo menos 450 watts no total quando eu colocar ela no sistema. É calculado de acordo com o consumo da placa de vídeo. O recomendável nesse tipo de situação, para colocar a RX 580, seria trocar essa fonte do PC e a placa de vídeo junto. Só que se a gente for pegar uma fonte em promoção no nosso grupo de ofertas, a gente ia gastar uns R$ 250, até que a gente ia conseguir uma fonte muito boa, de 650 watts. Daria muito mais potência do que o necessário, e com o selo 80 Plus bronze. Só que na hora que a gente somar o preço da fonte com a placa de vídeo, vai acabar dando quase R$ 600 para fazer esse upgrade. E uma outra opção seria pegar outra placa de vídeo com um consumo energético menor, que não obrigaria a gente a trocar de fonte. Daí a gente poderia comprar uma placa de vídeo RX 550, que acabaria saindo quase no preço da RX 580, já daria uma melhorada legal na máquina, só que ela só entrega 35% da performance que uma RX 580 entrega, o que desanima um pouco. Mas a outra opção de placa de vídeo que a gente poderia colocar nessa máquina sem ter que trocar a fonte seria exatamente a GTX 1650, isso porque ela tem um consumo energético muito baixo, exigindo uma fonte que entrega cerca de 250 watts para funcionar. Então aqui, ó, acredito que já funcionaria legal, a probabilidade da fonte encaixar bem com ela é muito boa. Mas a gente já mostrou o preço dela, né? Na faixa de 700 e poucos reais. Compensaria muito mais, ao invés de comprar a GTX 1650 aqui no Brasil, melhorar a fonte e colocar a RX 580. Eu expliquei tudo isso para justificar a doideira que eu vou fazer. Vamos colocar a RX 580 nesse PC aqui com essa fonte, e se funcionar,
bom para nós. Se não funcionar, vai ser uma experiência interessante, porque dependendo da fonte, se ela for muito fraca mesmo, muito zoada, não tiver nenhum tipo de proteção extra, ela simplesmente pode pegar fogo, ou pode até queimar o PC, viu? Mas a gente tá aqui para isso, né? Então bora testar esse negócio. Bom, primeiro passo, já que o PC vem montadinho, só tirar aqui, ó, um ferrinho do gabinete e plugar a placa, cara, sem muitos segredos, ó. Quase não cabe já no gabinete a placa, o gabinete é bem pequenininho. E rapaz, preciso tirar mais um ferrinho aqui do gabinete. Tem um parafusinho aqui também na lateral. Rapaz, até cortei o vídeo para não ficar feio, o troço custou entrar aqui. Mas ó, tá encaixado. E agora nós temos que conectar o conector extra de energia da placa de vídeo. Detalhe, péssimo sinal, presta atenção nisso daqui. Não tem, cara, um conector específico para eu colocar a placa de vídeo nessa fonte. Daqui já é um sinal dizendo, não faça isso. Mas eu tenho um adaptador para me ajudar a fazer essa cagada. Olha só que beleza, ó. Rapaz, isso vai dar ruim. Então vamos conectar aqui o adaptador na saída de 12 volts. Só espero que a minha RX 580 não estrague. Rapaz, claro que não tinha aqui, ó, saidinha 12 volts para colocar o adaptador. E mesmo aqui com o adaptador, a gente tem uma conexão de energia que vai alimentar aqui só 6 pinos da placa, uma placa de vídeo de 8 pinos. Sei que tem a RX 580 com 6 pinos no mercado, então ela deve funcionar. Já vi muita gente ligar a RX 580 de 8 pinos com o conector 6 pinos, mas também é outra situação que não está adequada aqui. Gente, vocês estão vendo como é que tá tudo errado, né? Mesmo se funcionar, jamais posso recomendar você usar a máquina assim. Para piorar a situação, se der algum problema aqui de pegar fogo, alguma coisa, a fonte não tem nem uma chavinha, cara, para eu desligar. Tem que puxar o cabo na mão ainda. Então bora ligar aqui para ver o que vai dar, cara. Na melhor das opções, o PC só desliga, tá? Na melhor das opções. Ó, começou a rodar aqui o bagulhinho, fonte rodando. Ainda não senti cheiro de queimado, mas ainda também não deu vídeo aqui na minha tela. Vamos desligar aqui e tentar de novo. Só conferir aqui que tá tudo bem encaixado. Cabo HDMI encaixadinho também. E vamos lá. Ó, liguei de novo. Ventoinha rodando. Ligou o mouse aqui, ó, ligou o teclado. Vamos tentar ligar o monitor, que às vezes só não ligou sozinho. Ó, monitor, liguei e simplesmente só não dá sinal. Menos mal, né, galera? Então aqui com a ligação que a gente fez, só não ligou mesmo o PC, porque a fonte a gente já vê ali que não tá adequada para essa placa. Já que não deu bom com a RX 580, vamos tentar colocar a GTX 1650. E aqui nesse caso eu já acho que tá bem mais tranquilo, porque a fonte não precisa nem de conexão extra de energia. Pronto, ó, tá encaixada. Acabou, só a energia da placa-mãe já alimenta ela. Detalhe que tem GTX 1650 que usa conector de energia extra, mas esse daqui não. Então bora ligar e ver o que acontece agora. Ó, liguei a máquina, ele desligou sozinho. Acho que deve iniciar de novo. Mas eu já acho que deve estar exigindo muito da fonte. Rapaz, e finalmente foi, cara. Ele deu uns 2 trancos ali para iniciar, mas foi. Já que ligou até aqui, bora instalar o driver da placa de vídeo e ver se o PC vai pelo menos aguentar ligado na hora que a gente tentar jogar alguma coisa. Então só vim aqui no Google, né, NVIDIA Driver, entrar aqui na página de drivers oficiais e procurar GTX 16, ó, 16 Series, GTX 1650. Achei. Windows 10 64 bits, que é o sistema que a gente está usando, e clicar em procurar. Agora é só baixar e instalar. Bom, já instalei o driver e agora vamos tentar direto jogar um God of War. Será que vai dar certo, cara? Isso aqui é um jogo que não ia rodar antes nem a pau. Bom, coloquei o gráfico do jogo no baixo e aqui a gente vê que a placa de vídeo e o processador até que estão numa posição bem equilibrada. Enquanto a placa de vídeo está com 99% de uso, o processador está praticamente a 100% de uso. Nós estamos conseguindo aqui em torno de 57, 59 FPS. O jogo está em Full HD aparentemente. Deixa o jogo entrar aqui para a gente ver. E assim, ok, está funcionando de uma maneira interessante. Até agora não crashou e nem nada. Já foi um boost enorme, né, para SPC. Olha só o jogo que a gente está conseguindo executar, coisa que a gente nem imaginaria que daria antes. O jogo aqui no caso está em Full HD mesmo, que é uma resolução bacana. O que a gente pode tentar fazer para melhorar a performance é ligar o Fidelity FX Super Resolution. Eu liguei aqui, por exemplo, no modo desempenho, a gente vê que o gráfico fica mais feio, até ganhamos um pouco de FPS, mas aqui no caso o processador já não deixa a gente ir tão além, então não vale tanto a pena. O mais interessante aqui nessa situação é vir em ecrã, desligar qualquer método de upscale. Olha lá, o jogo ficou a 50 FPS, mas o gráfico bem melhor.
O jogo vai ficar passando o clipe aqui uma eternidade até eu conseguir jogar, então bora testar outra coisa. Agora eu executei o jogo do Homem-Aranha, pode ver que ele tá com o gráfico no baixo. A gente tem uma situação aqui em que o processador está limitando a placa, viu? Olha só, o processador em muitas situações está batendo ali 100% de uso, até porque ele é um jogo que tem muitos personagens, ele força mesmo o processador. E o processador aqui no caso é um Core i5 da terceira geração, já é mais antigo mesmo. E aí, nesse tipo de situação, tava querendo muito abrir um jogo assim, ele sente pra caramba, cara. Olha só, a gente tem períodos da jogatina em que o jogo vai pegar lá 30 e poucos FPS, tem hora que ele abaixa abaixo de 20. 30 FPS aqui é jogável? É, cara, pra caramba. Inclusive a gente pode até subir um pouco o gráfico aqui, que a placa de vídeo ela tá um pouco mais de boa, né? Então dá para melhorar o gráfico. Mas para o jogo rodar melhor, a gente tem que dar uma configurada aqui, ó, senão ele vai ficar travando. E para tentar resolver o fato de que o jogo ainda não tá perfeito ali, o FPS, se ele pelo menos travar a 30, a gente brinca, vou mexer nas configurações. Tentei mexer ali no jogo e travou. Cara, uma dica é diminuir o campo de visão, porque eu diminuindo o campo de visão, vão aparecer menos personagens na tela ao mesmo tempo, então vai forçar menos o processador. Não vai adiantar muito eu tirar aqui a oclusão ambiental, coisas do tipo, porque isso força mais na placa de vídeo. Mas se eu puder, por exemplo, tirar alguma opção, melhor ainda, tipo, vamos tirar a sombra, acho que não tem, né? Mas olha só, nível de detalhes, isso aqui normalmente deixa o processador bem mais leve, né? Diminuindo os detalhes, a gente força menos ele. Profundidade de campo, a gente pode desligar, que é um efeito, mas pode ser que dê alguma diferença. Qualidade das sombras eu vou abaixar mais, provavelmente isso aqui altera mais a placa de vídeo. Vamos dar um OK. E tem umas outras opções aqui na definição que podem ajudar muito o jogo a rodar com mais fluidez nessa situação. Via de exemplo, eu não estou vendo aqui uma opção de travar o FPS do jogo, mas o que eu posso fazer? Eu posso habilitar a sincronização vertical. Então vamos ligar na metade da taxa de atualização, que eu acredito que o jogo deva travar a 30 FPS durante a gameplay. E vamos dar um OK, colocar para jogar. Quando o jogo está dando um tipo de gargalo, travar o FPS num patamar um pouquinho abaixo do que ele está pegando é interessante, porque a gente faz o jogo rodar de maneira mais estável. Muitas das vezes a gente não precisa do FPS alto, mas a gente precisa da estabilidade da gameplay para ter uma jogatina confortável. O jogo começou a carregar aqui, vai passar um clipezão, a gente vai dar um corte que demora, viu, entrar. Bom, e aqui nós temos o jogo rodando. Como você pode ver, o índice de NPC na tela é muito alto, cara. Olha só o tanto de gente correndo aqui. E o Core i5, né, antiguinho, tá sofrendo, mano. Olha só o stutter que deu, ainda mais que tava entrando a cena. E assim, jogável está, mas ele vai bater uns 28 FPS, 30, dependendo da cena, viu? Mesmo com as alterações que nós fizemos. Abaixar mais o gráfico não compensa, e é mais ou menos assim que fica na real. Lá, vamos descer a porrada nos carinha aqui. Põe pra lá, maluco. Nossa, bateu 24 frames. Rapaz, tá na velocidade aqui de um filme. Vai vendo aí, né, galera? Enquanto isso, o Resident Evil 2 com gráfico pré-definido aqui, vem algumas coisas no alto, outras coisas no médio, outras coisas no baixo. Foi um jogo que, por exemplo, se saiu muito bem com o PC. Afinal, né, o Resident Evil tem já ser um jogo mais leve, já é padrão, né, da empresa que produz ele. E nesse caso, ele requer muito menos processador do que placa de vídeo. Então acaba saindo muito bem mesmo. De exemplo, a gente tem nessa cena uns 79 FPS. Em alguns momentos o processador é motivo de gargalo, em alguns momentos a placa de vídeo. Então eles ficam oscilando entre si. E aqui a gente tem um exemplo de jogo, né, que funciona muito bem esse upgrade nesse setup. Outra coisa que vale mencionar é que parte dos stutters e travadinhas que podem estar acontecendo num jogo ou em outro pode ser também culpa da fonte de alimentação novamente, que às vezes não está entregando ali o que precisa o tempo todo e daí a gente tem a perda de performance. Isso acontece às vezes. Mas num contexto geral, eu acredito que aqui nós já chegamos ao limite desse PC. Se eu colocar uma RX 580, não vai ficar tão diferente que nem nesse exemplo que a gente está mostrando com a GTX 1650. A gente vai ter um aumento de performance considerável, ele vai rodar muito mais jogos do que não rodava antes, só que no mínimo aí para a gente fazer um upgrade
nessa máquina, ideal, a gente vai gastar uns R$600, que é colocando a RX 580 mais a fonte, ou a GTX 1650, né, que vai dar uns 700 e poucos reais a mais. E aí, avaliando essa situação, não vale a pena. Vou explicar direitinho por quê. Com uma faixa de valor em períodos promocionais de mais ou menos uns R$1.000, você consegue montar um PC quase todo sem placa de vídeo, com um processador Xeon que vai ter 10 núcleos e 20 threads. Eu vou colocar na descrição para vocês o link desse PC. Só que ele só vai ficar com uma média de valor parecida com essa quando tiver um período promocional. Por isso eu recomendo você entrar no grupo, e quando tiver promoção a gente faz live ou a gente anuncia lá no grupo, e daí tendo boas ofertas você vai ver a gente postando configuração completa de PC na promoção. Garimpando preço de peça aqui no Brasil e da China também. Legal, se o PC está custando R$1.000 e eu colocar uma RX 580 como essa, que a gente também pode pegar em período de promoção, vai custar mais ou menos uns R$1.300. Ele já vai ter uma fonte que aguenta a RX 580, tudo certinho, e vai ser um computador muito mais forte, ou seja, mais ou menos uns R$100 a mais aí, ou na mesma média de preço do que comprar esse PC para depois dar upgrade. E o outro PC que a gente consegue montar aqui, ele vai ter um diferencial. Você pode colocar uma placa de vídeo RX 6600, que ela vai custar em torno de R$1.300, o que, é claro, aumentaria muito o valor do PC, só que é uma placa de vídeo que roda tudo no Ultra. E o processador não fica gargalando com ela, combina muito bem. Um não limita o outro, entendeu? Fica uma combinação interessante. Então assim, com base no teste que a gente fez, para quem que vale a pena esse PC do Mercado Livre? Primeiro, para quem está pensando em ter um PC para tarefas básicas e não está querendo dar upgrade nele, esse PC serve com excelência para tarefas básicas como o uso de internet, talvez edições simples de vídeo, CorelDRAW, Photoshop, esse tipo de coisa. Para tarefas leves, nada muito complexo, ele vai servir muito bem. Você pode passar por uma situação em que, nossa, Fafá, eu tenho R$600, dá para mim comprar essa máquina aqui hoje, eu não sei se eu vou ter dinheiro daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou daqui a 2. Aí a gente entende, né? E pô, você compra ele, e daí você vai entender que o upgrade vai sair um pouco mais caro, talvez não vai compensar tanto, mas já vai te dar uma vida útil maior. Aí é compreensível. Só que é o seguinte, para quem ainda vai partir para essa linha de comprar esse PC, porque ele já vem funcionando ali por R$600, botar e usar. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo que é o quê? Comprando um processadorzinho da China, que não vai dar nem R$100, a gente coloca nele e o processador vai parar de gargalar com essa placa de vídeo. Aí o negócio já volta a ficar mais interessante, mas ainda assim não vai superar o custo-benefício do outro PC, entendeu? Bom, eu recomendo que você se inscreva no canal se você viu o vídeo até aqui. A gente brincou, fez coisa de leigo, mas também passou informação importante para você que quer comprar um PC hoje. Se quiser que a gente faça setups, que a gente trabalhe mais com isso aqui no canal, pede mesmo um vídeo, Fafá, compra tal PC, testa, que se a gente ver que compensa para várias pessoas, a gente vai trazer. No mais, eu vou ficando por aqui, um abração e até mais. Tamo junto!